Direto para a reunião da concertação social, que já terminou. Nesta altura, a Fernanda Fernandes está a obter reações. Estamos agora a ouvir a UGT sobre este documento que o Governo apresentou sobre trabalho digno. Sobretudo nos jovens, porque são o futuro do país. Nós não podemos permitir-nos por muito mais tempo que os jovens qualificados, e há dados recentes que mostram que houve um aumento substancial nas qualificações, não podemos permitir que esses jovens continuem a emigrar e, portanto, estamos de acordo com as medidas que são propostas. Outra coisa, porém, são as medidas concretas para implementar este enunciado de princípios. E dissemos ao Governo que uma agenda do trabalho digno, falta ali qualquer coisa, porque uma agenda do trabalho digno implicava uma revisitação ao Código de Trabalho, promovendo algumas alterações à Lei Geral do Trabalho, nomeadamente nos despedimentos e nomeadamente no valor das indenizações por despedimentos que tenham feito bens. E eu lembro que, muito embora a UGT tenha assumido o Acordo de 2012, o Acordo de 2012 que diminuiu o valor das indenizações não foi cumprido até hoje, porque o Acordo tinha um grande princípio que era o de permitir que o valor das indenizações, nos vários parâmetros que são considerados para o seu cálculo, deveriam igualizar. Neste momento está a falar a média Sérgio Monte, europeia. da UGT. Por dois motivos. Primeiro, porque o número de dias que são concedidos por cada ano de trabalho é inferior, pelo menos, à Espanha e à Alemanha, que têm 18 e 15 respectivamente, e também a base de cálculo sobre o qual é feita o valor da indenização é baixa, porque apenas compreende salário base mais externalidades. Dissemos ao Governo que em muitos casos nem externalidades existem. Noutros casos, o salário base constitui uma parte reduzida daquilo que é o ganho mensal do trabalhador fruto do seu trabalho. E, portanto, noutros países é calculado à base de todo o rendimento bruto do trabalhador no final do mês e, portanto, o Governo não respondeu a isto, como também não respondeu que, se é para combater efetivamente a precariedade, há que aumentar aqui o valor das compensações, que são diferentes, na cessação de contratos a termo. Nós temos agora, salvo erro, 18 dias, devíamos voltar, portanto, ao tempo em que era 2 dias por cada mês do contrato. O Governo também nos respondeu relativamente a isto e, sendo que a agenda do trabalho digno também propõe medidas legislativas, ou que irão ser agora apresentadas, relativamente à transição digital, e estou aqui a referir-me às plataformas digitais que irá produzir legislação que é nova, onde não consta do qual trabalho, haverá legislação que também já está a ser discutida em sede da Assembleia da República relativamente ao teletrabalho, haverá legislação também que será discutida relativamente eu diria, ao controle social dos algoritmos, enfim, para impedir que eles sejam autorizados de forma perversa, como já tem acontecido, infelizmente, também à inteligência artificial, ao teletrabalho, etc. Todas estas matérias achamos que o Governo deveria aplicar ou subjugá-las ao princípio do tratamento mais favorável. São matérias novas, muitas delas, portanto, aquilo que se pretende preservar não pode depois, digamos, no terreno, ser permissível que eventualmente se venha a negociar abaixo disto. Portanto, é lá alargar um núcleo de matérias aqui, portanto, subjugadas ao princípio do tratamento mais favorável. Ainda sobre a questão da caducidade, que foi, enfim, uma grande parte do tema da reunião. O Governo apresentou, já na semana passada, uma proposta de prolongamento da suspensão que está a decorrer da vigência, da sobrevigência e da caducidade, por mais 12 meses. Concordamos, achamos que agora, nesta fase de recuperação económica, em que a negociação coletiva, de facto, atingiu também níveis muito baixos, há que preservar a contratação coletiva que ainda se vai fazendo. E, portanto, concordamos com essa prorrogação, mas realçamos o esforço do Governo em apresentar uma nova modalidade de arbitragem necessária. Curiosamente, é a arbitragem que nunca foi utilizada no país, desde que existe a caducidade desde 2003, e, portanto, o Governo agora vem com a proposta de que a arbitragem necessária deve ser utilizada previamente ao final da caducidade, portanto, é eventualmente um avanço, mas não é o suficiente para impedir
que haja uma caducidade só porque alguém ou uma das partes quer fazer caducar um acordo. Nós entendemos que em 2019 foram dados passos importantes, nomeadamente com a exigência de fundamentação para a denúncia de uma convenção coletiva e, portanto, essa fundamentação ou é verdadeira ou Recordo é que os falsa. partidos à esquerda, o Bloco de Esquerda e PCP exigem o fim da caducidade e não a suspensão. A queda da convenção. É tão simples como isto, acho que é de bom senso. Se alguém quer denunciar e fundamenta porque é que denuncia e depois os fundamentos são errados ou não existem, não se verificam, são nulos, acho que é do maior bom senso que a convenção se mantenha por mais um ano ou dois, aquilo que for decidido pelo Tribunal Arbitral, que também foi criado em 2019 e que pode intervir no final do período da sua vigência. Portanto, em resumo, foi isto, despedimentos. Também há aqui uma outra situação que queríamos ver vertido para um acordo, enfim, o acordo já não há, mas que era a questão do trabalho suplementar. O pagamento de trabalho suplementar, como sabem, em 2012 baixou para metade do valor, na lei geral, era um acréscimo de 50% a primeira hora, 75% as segundas e restantes, baixou para 25%, 37,5% respectivamente. Bem, a negociação coletiva não conseguiu, em muitos casos, repor este valor nas convenções coletivas. Acontece que eu não vou identificar, mas há alguns setores onde há volume elevado de trabalho suplementar. E, portanto, há recurso sistemático, mesmo violando a lei, enfim, a fiscalização também é deficiente neste pormenor, há recurso sistemático ao trabalho suplementar. Então entendemos que o trabalho suplementar devia ser reposto pelos valores de antes da Troika, os 50, 75 de acréscimo na primeira hora, nas segundas e restantes, mesmo que o GT propôs, pudesse haver aqui uma condição de recurso, que este valor só for para as empresas se irem adaptando, este valor numa primeira fase pudesse ser pago só a partir de um determinado número de horas, que nós não especificamos, mas de um determinado número de horas. Portanto, era isto que gostaríamos de ver vertido para o documento da Agenda de Trabalho Digno. Infelizmente não foram aceitos, ou pelo menos o Governo não nos deu resposta. Disse-nos que amanhã, no Conselho de Ministros, serão tomadas decisões sobre esta agenda, porque tem a urgência em implementá-la e, portanto, é isto que vos posso dizer neste momento. Muito obrigado. As entidades empresariais já disseram que há aqui duas normas propostas pelo Governo que consideram que são inconstitucionais e, portanto, isto pode aqui abrir uma batalha jurídica. Qual é a posição da UGT face a isso? Eu não consegui perceber muito bem quais são as normas que são consideradas inconstitucionais pela caducidade. Mas a caducidade o regime está em vigor. Não sei se é a proposta do Governo, porque, reparem, falta traduzir em linguagem, como é que se pode considerar inconstitucional algo que ainda não está traduzido para a linguagem jurídica? Eu não consigo fazer exercício. Não tenho, se calhar, admito que seja defeito da nossa parte, mas ainda não estando. Porque, como eu disse no princípio, este documento é um conjunto de enunciados de princípios, que genericamente muitos de nós concordamos, outros nem tanto. Agora, se ainda não está traduzido para a linguagem jurídica aquilo que é a antecipação da arbitragem necessária, que daí estamos a falar, é que eu não consigo fazer esse exercício. Isto porque há pouco António Saraiva da Confederação Empresarial disse que duas propostas do Governo eram consideradas por esta instituição inconstitucionais e irá recorrer junto dos partidos políticos e do Presidente da República para que estes intervenham junto das entidades alegando então inconstitucionalidade. Uma delas será a questão do fim da suspensão da caducidade, que pode ir até março de 2024. Caducidade das convenções coletivas. Vimos que havia pouca receptividade, mas, eventualmente, nós temos, nossas propostas também são dinâmicas, a caminho do acordo, do eventual acordo, e, portanto, hoje introduzimos esta condição de recurso, que o pagamento poderia ser só a partir de um determinado número de horas já feitas de trabalho suplementar. Portanto, vamos ver se o Governo acolhe ou não acolhe. Mas então o Governo não disse nada, disse que ainda vai decidir, deixou em aberto. A questão das horas suplementares. Tudo em aberto, mas disse que não, disse que amanhã decidirá. Em causa a reposição do valor a nível de percentagens antes da Troika. Acordo, amanhã em Conselho de Ministros iriam fazer até propostas legislativas ou eventualmente uma resolução e amanhã só saberemos o que é que vai sair desta agenda e se eventualmente o Governo ainda teve tempo para acolher algumas das nossas propostas.